Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 de curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é gravada para servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso e que assistem comigo ao vivo aqui pelo Teams. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, é bom saber que ela faz parte de uma playlist, né? Os alunos que estão matriculados estão assistindo essas aulas numa ordem planejada, né? A gente já viu Holy moly, a gente já viu muita coisa nesse semestre. A gente já está na unidade 4 e a gente vai ver hoje os 12 princípios de animação. Então, para quem pegar o bonde andando, né? Para quem estiver pegando o bonde andando, é interessante ver as aulas na ordem. Tem uma playlist no meu canal do YouTube chamada Criação de Assets 1 de 2023, que são as aulas que eu gravei para essa turma durante esse semestre até agora. Vendo as aulas na ordem, talvez faça mais sentido. Para os alunos matriculados, eles têm que ver na ordem, eles têm que assistir aqui pelo Canvas as aulas na ordem, e eles têm que fazer sentido disso porque eles serão avaliados e eles terão pontos distribuídos em vários trabalhos. A gente está caminhando, na verdade, para o nosso terceiro trabalho, né, que é a animação de modelos com rig. Né? A gente viu nas aulas anteriores como é que cria o rig e como é que cria a animação. Hoje é uma aula mais conceitual, menos prática do que minhas aulas normalmente. A gente vai falar sobre critérios de qualidade de animação, né? Critérios de consideração antes de animar um, um personagem, um objeto dentro de um jogo ou de um filme, ou seja lá onde é que você vai trabalhar na sua vida. Esses 12 princípios de animação foram desenvolvidos dentro da Disney por dois animadores que trabalharam no Mowgli, entre vários filmes, né? Eles são os animadores do Baloo e do Mowgli, na primeira versão do Mowgli, o desenho animado. O nome deles é Frank Thomas e Ollie Johnston. Eu não sei se eu consigo escrever isso agora, mas eu consigo copiar e colar e colocar em algum lugar para vocês depois. Tem um livro na biblioteca da PUC que chama The Illusion of Life, que é onde a gente tem o registro é, 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 desses princípios pela primeira vez para grande público, né? Mas eram princípios que já rodavam dentro da Disney e são regras que ajudam, não são regras, regras é um jeito muito rígido de falar. É, são observações ou ponderações que têm que ser feitas na hora de criar algum objeto em movimento, levando em conta uma certa credibilidade do movimento. Então, são 12 princípios. Eu quero passar pelos 12 princípios. Geralmente, quando não dá tempo de fazer isso em uma aula, eu divido ela em duas, mas meu intuito é falar dos 12 hoje. De novo, se não der tempo, a gente faz isso em duas partes. Não tem problema, tá? Eu tenho aqui o meu guindaste. O meu guindaste ele possui animações já. E, inacreditavelmente, né, para fazer essas animações, eu já estou considerando os 12 princípios de animação. Né? Eu já estou considerando é, os 12 princípios para animar esse objeto. Então, vamos começar escrevendo esses 12 princípios um por um e falando sobre cada um deles vagarosamente. Né? Talvez eu crie outros objetos, ou talvez eu faça alguns desenhos animados para isso, né? É, mas se aplica a qualquer tipo de animação, tá? Então, deixa eu criar aqui uma anotação aqui específica para princípios. Então, esses aqui são meus princípios. Vamos colocar ele amarelinho aqui, ó. Vamos colocar ele amarelinho. Eu acho que eu não preciso tanto dessa barra lateral hoje. Acho que eu posso concentrar aqui nessa interface, né? E talvez eu queira mais amarelo mesmo. Então, não sei se eu consigo fazer caber também os 12 princípios, não, né? Mas o primeiro princípio vai ser o squash. Aliás, um aluno meu uma vez me ensinou que não fala squash, fala squash. Mas, e stretch. Squash.
né? Mas squash seria o achatar, e o stretch seria esticar, né? Ou então alongar, né? É, e o uso disso, deixa eu criar aqui um exemplo aqui, ó. Eu vou animar alguma coisa aqui. Para animar essa coisa, eu vou usar as minhas anotações mesmo, né? Então, é, se eu fizer uma animação simples aqui, eu vou imaginar uma bolinha quicando mesmo, uma coisa muito, muito simples mesmo, tá? É, se eu fizer a animação dessa bolinha quicando, deixa eu distribuir aqui as poses dela, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa distribuição de poses aqui. É, vamos fazer aqui a bolinha quicando, eu vou ligar aqui uma roubalheira aqui para poder animar. Eu vou desligar também o meu guindaste por enquanto. É, eu quero só a minha animaçãozinha aqui disso aqui. Mas vou animar essa bolinha quicando aqui. É, talvez eu queira, inclusive, deixar marcado aonde que eu quero a mira dela aqui. Vamos, acho que dá pra. Vamos fazendo uma coisa muito simples mesmo, a bolinha quicando. Eu vou fazer com um pouquinho mais lento aqui a minha cena, só para a gente poder ver com mais calma. O... Eu acho que pode ser 18. 18. Para a gente poder ver um pouquinho mais calmo. Então o que acontece? Se eu não deformar o meu objeto, ele vai ter um aspecto meio rígido, meio duro, né? É, se eu quiser que o objeto ele demonstre mais elasticidade, mais flexibilidade, eu vou ter que deformar o meu objeto, vou ter que deformar como que ele se comporta. Deformar o objeto, achatando, esticando ele, vai me dar um pouco mais de flexibilidade. Então, deixa eu criar uma camada nova aqui, que eu vou chamar de squash, né? E deixa eu fazer de novo essa animação aqui, só que agora é, eu vou fazer essa animação com a deformação. O que significa? Quando eu tiver aqui 1, 3, 5, 7. Quando eu tiver muito rápido, eu vou esticar a minha forma. Quando eu fizer colisão das coisas, eu vou achatar a minha forma, né? Ou seja, eu vou realmente deformar o objeto para que isso aconteça, né? Quando ele tiver com pouco esforço, pouca velocidade, né, eu vou manter ele mais arredondado mesmo, né? E quanto mais veloz, mais esticado eu vou fazer ele, né? Então vamos fazer aqui uma deformação um pouco menos evidente. É, e o que vai acontecer é que o objeto ele vai ganhar uma certa flexibilidade. Então, isso é importante porque a maior parte das movimentações orgânicas que a gente tem em cena, elas vão sofrer algum tipo de compressão ou algum tipo de esforço, né? No caso, por exemplo, do meu guindaste, deixa eu apagar esses dois aqui. Vamos voltar com o meu guindaste aqui. No caso do meu guindaste, quando eu faço o ataque dele,
né? Deixa eu vir aqui no meu Object Mode, selecionar esse camarada aqui, voltar para o meu Action Editor. Quando eu faço esse esforço aqui, isso aqui que eu estou fazendo nesse frame aqui, vamos colocar aqui, isso aqui é um stretch. Então, isso aqui é um stretch. Ou seja, eu estou esticando o meu guindaste o máximo que eu puder. Bom, não estou esticando o máximo que eu puder. Dá para esticar ele bem mais do que isso aqui, né? E na hora que ele prepara, eu posso achatar ele bem mais aqui. Eu posso comprimir ele aqui. Então, na hora de animar o meu guindaste aqui, eu posso espremer ele, né? Para parecer que ele está. Talvez eu tenha que fazer com esse daqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer esses dois para cima. Z, e esse aqui para baixo. Esses dois para baixo. Então eu posso espremer ele aqui, fazer o squash dele aqui, para parecer que ele está contraindo mais força, né? Ele está tipo assim, fazendo uma compressão de força. Então essa, né, essa deformação é que vai ser o squash. Eu posso inclusive achatar é, as peças mesmo de um objeto 3D. Eu não preciso manter elas rígidas se eu quiser, né? Eu posso fazer o squash. Vamos pôr aqui Y, Scale, Shift Z. Eu posso realmente fazer ele espremendo assim se eu quiser, né? Se eu quiser que ele fique mais borrachudo, né? Mais flexível, eu ainda posso mudar o tamanho da escala. Mas isso vai me dar mais impressão de esforço, tá? Então, isso vai me dar mais impressão de esforço. Mesma coisa se eu chegar aqui e eu esticar ele mais ainda, né? Ou seja, se eu esticar ele mais ainda, eu vou pontuar mais ainda o estalo dessa chicotada, né? Então eu posso levar bem mais adiante essa pose, né? Então, então ele vai ficando mais flexível, vai ficando mais orgânico, tá? Então, durante uma animação, né, você tem que pensar em quais momentos você está achatando a sua pose, achatando o seu objeto, quais momentos você está esticando esse objeto, geralmente relacionado às relações de gasto de energia, colisão, né? Quando uma coisa tromba numa superfície, ela vai achatar, né? Quando ela está indo muito rápido, ou ela está fazendo muito esforço, ela tende a esticar, né? Então, a gente vai tentar transferir isso para a pose da nossa animação. Aí eu tenho que perguntar, pessoas, vocês entenderam o conceito de squash e stretch? Se você entendeu o conceito de squash e stretch, manda uma bolinha aí para mim no bate-papo. Se você não entendeu, mande a pergunta, por favor. Enquanto isso, eu vou preparando nosso próprio no princípio. Ó, várias bolinhas. Beleza. Próximo princípio é antecipação, né? Esse é o nosso próximo princípio.
Toda vez que a gente tiver uma ação a realizar, né? Então você imagina, vamos imaginar aqui é, um personagem. Para eu fazer esse personagem pulando, né? Para eu poder fazer ele pulando, não adianta eu desenhar ele já. Aliás, eu tenho outros frames aqui que eu tenho que apagar. Vamos lá no meu Grease Pencil. Deixa eu apagar essas anotações aqui. Não adianta eu querer convencer quem está jogando que meu personagem pulou, né? Que meu personagem conseguiu, né? Tipo assim, vamos fazer uma perninha bem Super Mario, assim, né? É, Antes de eu convencer que meu personagem pulou, se eu não tive nenhum tipo de acúmulo de energia para que isso acontecesse, né? Ou seja, para eu realizar qualquer ação dentro do nosso mundo físico, né? Eu preciso de energia e eu preciso concentrar essa energia, acumular energia ou juntar essa energia antes de executar. Eu imagino que vocês fizeram escola. Eu imagino que se para entrar na faculdade vocês passaram pelo ensino médio, fundamental, sei lá como é que chama isso agora. E eu não sei se vocês vão lembrar das aulas de física, se vocês tiveram um exemplo que era uma caixinha numa mola. Alguém lembra disso? Alguém lembra da energia potencial elástica e energia cinética? Energia potencial aqui está zero e Sim, Dan, inclusive eu queria te perguntar ontem sobre mola, tipo, você animar uma mola, você faz os bones e fica repetindo eles? depende do design da mola, mas tem mais de um design de mola. Aqui para a gente seria um bone para cada segmento da mola. Mas eles são iguais. Os bones e os segmentos, eles são iguais, né? Entendi. Então aqui, ó, se eu comprimir a minha mola, né? Se eu comprimir, ela passa a ter a energia potencial nela no máximo, né? Então a energia potencial dela está no máximo, a energia cinética vai estar no zero. E se eu soltar essa mola, né? Ou seja, se eu soltar ela, né? Em algum momento ela vai estar usando o máximo do potencial dessa mola, né? E vai ter a energia cinética no máximo, né? Vai estar gastando energia potencial. Pois é, animação é física, tá, gente? Animação é representação visual de física. Então, em termos de princípio de animação, se eu quero que meu personagem pule, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer ele antecipando, né? E aí a gente vai usar o squash, né? Vai usar. Então a gente vai antecipar antes de agir. A antecipação, ela é geralmente na direção oposta da ação que você quer. Então, se um personagem ele vai dar um soco, né? É, é, Será que vocês vão entender a minha pose de boxe aqui? Tem muito tempo que eu não pratico isso aqui na vida. Deixa eu ligar o One Skin. Então, antes de eu dar esse soco aqui, eu preciso provavelmente levar o meu braço para trás, né? É, é o outro braço, inclusive, né? É, mas tudo bem. Eu preciso levar meu braço para trás antes de executar o soco, né? Então, antecipação.
É geralmente no lado oposto da ação. Vamos voltar para o meu guindaste. Vamos voltar para o meu guindaste aqui, ó. Vamos voltar aqui para o double sheet. Todo esse movimento aqui, ó, todo esse movimento que vai do frame 1 ao frame 5, né? Vamos anotar aqui separado. Todo esse movimento aqui é antecipação. A minha ação mesmo, a minha chicotada aqui mesmo, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é minha ação. Então, eu tenho um momento de antecipação e um momento de ação. Então, toda vez que você for fazer uma ação, né, você tem que pensar, tá, como é que eu antecipo ela? Como é que eu preparo ela? Para que as coisas fiquem bem comunicadas, por assim dizer, né? Para que a pessoa veja que existe energia na ação que está sendo executada na cena, né? Para não parecer que as coisas foram muito instantâneas ou não perder realmente o fluxo narrativo do seu jogo, tá? Então, para toda ação, você vai ter uma antecipação. Pessoas, deu para entender o conceito de antecipação? Se deu para entender, manda uma mola para mim no bate-papo, para eu saber que você está acompanhando. Se você não entendeu, por favor, mande a pergunta enquanto eu anoto o nosso terceiro princípio aqui de animação. A minha letra está crescendo, né? Não vai caber as escritas, porque eu tô talvez fazendo uma letra maior que a outra. Então vamos lá. O terceiro princípio é o princípio de staging. Staging vem realmente de palco, tá? Vem realmente do conceito de palco. Um bom jeito de pensar de onde é que vem esse princípio é teatro. Não sei se já foram no teatro, vocês sabem que existe teatro, né? Hoje em dia, eu não sei como é que tá o consumo de entretenimento. Eu sou uma pessoa que está ficando velha. Eu não sei se vocês conhecem teatro. Se vocês conhecem teatro, né? Vocês vão mandar um sorriso para mim no bate-papo. É, mas quando você está no teatro, né? Você tem o palco, você tem o ator no palco, você tem a arquibancada, né? Você tem a plateia, né? Você vai ter é, é, várias fileiras da plateia. E o que acontece é que a pose do meu ator, ela tem que ser legível para a pessoa que está na primeira fileira e para a pessoa que está na última fileira, né? Então, todo mundo que está nessa peça tem que entender o que o ator está fazendo, tem que entender visualmente. Então, a silhueta da pose, né, ela tem que ser clara, ela tem que ser completamente clara para todo mundo, né? Então, assim, um exemplo muito comum, né, é você ter um mágico, né, que está fazendo um truque de carta assim, né? E se eu pensar apenas na sombra dele ou na silhueta dele, não dá para ver que ele está segurando uma carta, né? E aí a gente começa a ver em peças de teatro, em apresentação de mágica, inclusive, que é uma apresentação teatral, né? Os mágicos começam a fazer poses meio escandalosas, né? Poses meio escandalosas, para que todo mundo veja a silhueta do que está acontecendo, né? Deixa eu fazer o meu mágico com uma cartolinha um pouco mais tombada, né? Então, ele vai procurar uma pose que dê uma silhueta um pouco mais clara,
né? Para jogo é a mesma coisa. Jogo faz o mesmo tipo de composição, aonde a câmera às vezes é fixa e o objeto ele afasta ou ele inclusive é pequeno dentro da tela, né? Vocês estão fazendo um jogo de nave no primeiro período, né? É, e se eu pensar, por exemplo, o design de um avião, né? O design de um avião, visto de lado, ele talvez seja menos interessante do que visto de cima. Isso pode definir o design do flow do meu jogo. Eu vou ter o avião visto de cima ou visto de lado. E se meu jogo é visto de lado, talvez eu queira um design diferente, ou um veículo diferente que tenha um estilo mais interessante, né? Então, o design dos meus bonecos, bem como a movimentação dos meus bonecos em jogo, tem que estar claro em relação à posição de câmera, né? No caso, por exemplo, do meu guindaste aqui, ó, voltemos para ele aqui. Meu guindaste funciona muito bem num side-scroller, mas muito bem num side-scroller. Ele foi feito pensando num side-scroller, pelo visto. Mas se eu ver ele de frente, meio que não dá pra saber o que tá acontecendo, não. Então esse é um stage ruim pro meu guindaste. Visto de costas também, se for um jogo em terceira pessoa, né? Ou se ele for um jogo visto de cima, né? Não é um bom staging para essa animação. Se eu for fazer um staging para uma situação dessas aqui, né? Vamos voltar aqui. Eu provavelmente vou ter que mudar a posição das coisas. Ô, Dan, você falou do Deixa eu design fazer no um. caso do avião. Hum, Você deu o exemplo da asa um pouco para baixo. No caso do guindaste, por exemplo, você fez ele bem quadrado, né? Tipo, a cabine dele uhum. bem quadrada. Isso eu acho que meio que dificulta muito de frente e de cima. Então, Com mudar o certeza. formato dessa cabine, às vezes. Sim, exatamente. O design do meu guindaste teria que ser pensando nisso. E na hora de fazer a animação dele preparando para dar a chicotada, eu provavelmente teria que jogar esse braço em ângulo para a pessoa ver a Ah, pose entendi. dele para que isso aconteça. Provavelmente no caso do formato, por exemplo, provavelmente seria interessante que o teto fosse mais estreito para que a janela aparecesse aqui, né? Ah, Ou entendi. talvez ele ter tipo um mecanismo mais interessante para o braço aqui, né? Então, talvez a janela ser na parte da frente em vez na parte lateral. Todas essas Aham. variações. E a mesma coisa com a questão da pose, né? Ou seja, se eu rotacionar isso aqui em Y, né? Tipo, na hora que ele estiver movimentando, a pessoa vai ver o braço, vai ver a corda, vai ver o gancho e vai ficar mais visível. Se eu não, Isso é outra. se eu não fiz o design do meu objeto baseado na posição da minha câmera, já é problemático. Aham. E se eu tiver um design problemático que eu tenho que lidar com ele, bom, já que o design é problemático, vamos supor uma situação onde você não é você que manda no design, você é só um animador. Então passa a ser seu trabalho o quê? Tá, com esse design, o que que eu posso fazer de pose para que ele fique claro? Como é que eu tento resgatar o meu trabalho aqui, tá? Mas obviamente que o ideal é começar no design mesmo, tá? Hum, Entendi. Isso é outra coisa que eu queria perguntar. No exemplo do avião, você coloca a asa um pouco mais para baixo, como se estivesse vendo ele de um ângulo que não é 90 graus, sabe? hum, Tipo, que a asa um pouco para baixo é como se ele tivesse tombadinho, né? é. Nesse caso, você modela ele normal e só tomba no jogo mesmo? Ou você faz a asa para baixo mesmo? Você pode, como a gente está pensando em animação, você pode ter o rig na asa. E aí, por exemplo, quando Certo. ele está aqui, você está forçando a pose para baixo. Na hora que ele virar de frente, por exemplo, você vai e sobe de novo para ele ficar alinhado. Então, Então, na o verdade, player nunca vê.
que tá torto. Então na verdade é uma animação para parecer que não é uma animação. É, acontece. Aliás, Entende? vários jogos, pessoas, que vocês jogaram na vida de vocês fazem isso, tá? As coisas elas mudam de posição para ficar boas no enquadramento, mas você não vê exatamente porque esse é o objetivo da animação, é ajustar a pose para o ângulo que você está vendo. Então, às vezes, a espada do personagem muda de lugar quando você está vendo ele de lado, né? Às vezes ela vai deslocando um pouquinho para não fazer oclusão, né? Às vezes o chapéu vai um pouco para frente, um pouco para trás, né? Exatamente para que você não veja o capacete vai um pouco para trás, um pouco para frente, para você não ver, às vezes, uma colisão de informações, né? Um conflito de informações. Beleza? Pessoas, esse é o princípio de palco, tá? Se vocês entenderam o princípio de palco, manda uma câmera para mim no bate-papo. Se você não entendeu, ou se você tem alguma pergunta, por favor, mande a pergunta. Vou tentar fazer agora. Vai ficando maior cada vez que eu escrever, vai ficar maior, né? Hoje, vou tentar fazer sem crescer tanto. Vou fazer esse princípio aqui. Deixa eu criar uma camada de anotação aqui. É, Essa aqui vai ser direta. Tem duas formas de animar um conteúdo, tá? Tem duas formas que a gente pode animar o conteúdo. Animação direta e animação pose a pose, tá? Animação direta, deixa eu vir aqui no meu Greasy Pants Editor aqui. Animação direta, ela é na ordem, né? Ou seja, eu faço o primeiro frame, aí depois eu faço o segundo frame, depois eu faço o terceiro frame, depois eu faço o quarto frame, depois eu faço o quinto frame, né? E assim por diante, né? Então, esse tipo de animação, animação direta, né, onde você vai alterando a pose ou o objeto, né, na ordem, né? Você vai animar na ordem, né? Então, deixa eu ligar aqui uma comparação de pose aqui. É, Ela é mais espontânea, né? Ela é mais espontânea e ela está relacionada a ter menos planejamento na vida, né? Então, o legal dela é que você está decidindo o que você está fazendo à medida que você está indo. E é muito legal animar assim. Um pouco mais difícil, porque né, você não sabe quando é que acaba, nem qual que é o objetivo da coisa, né? Mas não deixa de ser um jeito interessante de criar um conteúdo. Vamos fazer com 20. Sei lá, eu já estou chutando aqui o pau da barraca, né? Sei lá se funcionou. Só Deus vai saber se eu estou fazendo alguma coisa que funciona. Mas, então, isso aqui é animação direta.
eu fui fazendo a transformação na ordem, né? A animação pose a pose, pose a pose, você planeja ela, você faz começo, meio e fim nas coisas. Então você fala assim, ah, não, beleza. Eu quero começar aqui, aí eu vou falar qual que é meu final. Eu quero terminar isso aqui, né? Então já tem o primeiro frame e o último frame, né? E aí eu vou pelas metades mesmo. Eu falo assim, ah tá, se eu tô aqui em 20 e esse aqui, como é que é a metade do caminho entre essas duas poses? É uma coisa mais arredondada? E como é que é o meio entre essa pose e essa pose, né? Então aqui mais ou menos uns 5. Aqui ainda é mais próximo da bolinha, né? Aqui, nessa daqui, vai ser quase a bolinha sem mudança nenhuma. E aqui, entre essas duas poses aqui, já vai ser bem pontiagudo, né? Vamos fazer assim. Tá lindo. É, então eu vou decupando minha animação, né? É lógico que eu tenho que colocar mais frames, né? Eu tenho que decupar mais ainda isso aqui para ficar mais suave. Eu tô com menos frames nessa animação do que na outra. Acho que aqui eu posso colocar um. Deixa eu tirar esse aqui, eu quero ver só o meu. Então eu vou planejando é, é, as poses no processo. O princípio, né, ele tem a ver com você, na verdade, usar os dois métodos. Na verdade, é uma sugestão que se dá, que é, em alguns momentos você tem que realmente planejar. No geral, nossas animações são muito planejadas. Quando eu vou fazer uma animação para jogo, é muito comum que eu tenha já, por exemplo, o resultado que eu quero. Por exemplo, se eu quero animar, por exemplo, meu guindaste tomando um hit, né? Porque o computador vai intervalar isso para mim, né? Porque ele vai fazer as poses intermediárias para mim. É muito fácil eu pensar na animação pose a pose. É o mais comum, né? É, eu vim aqui e falar, não, o máximo de impacto né, que esse guindaste vai ter na hora que ele tomar o dano aqui, né? Eu já sei mais ou menos qual que é a pose que eu quero, né? Então, é, deixa eu girar isso aqui. Acho que sim. E aqui vamos girar isso para cá. Vou fazer assim só para ele parecer que ele deu uma desmembrada. É, então,
Ou seja, eu tenho a primeira pose, eu estou fazendo o extremo da minha pancada, e eu sei que minha animação, porque ela é um ciclo, ela tem que terminar aonde ela começou, né? Ou seja, sei lá quanto tempo vai levar a minha pancada, mas eu sei que ela vai. Pode ser mais rápido isso aqui. Então, e aí as variações intermediárias, né? As variações intermediárias, eu vou fazer elas é, em extremos também, né? Então, na hora que eu quiser arrumar, por exemplo, a direção dessa cordinha aqui, eu vou fazer uma pose que ela não é a pose seguinte, ela não é a pose inicial, ela é uma pose é, é, que está no meio do caminho, né? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu girar esse. E aqui eu quero, na verdade, que ele passe um pouquinho da conta. Então, esse jeito de animar aqui é a forma que eu vou animar a maior parte das coisas que eu for demonstrar em aula. É uma animação pose a pose, né? Então, eu acho que pode ser aqui e aqui. Não, a gente vai aumentar o tempo mesmo. E eu quero a pancada mais rápida. Aí. Então, esse processo de animar aqui, ó, é que a gente chama de pose a pose, mas eu poderia fazer direto. Eu poderia fazer, tipo, uma pose depois da outra. É só uma observação sobre processos de animação. Em alguns casos, é interessante fazer animação direta, né, quando a coisa é muito orgânica e muito improvisada. Né? No geral, a maior parte das coisas que a gente anima vai ser pose a pose. Né, é o próprio formato que o software trabalha, ele meio que direciona a gente para fazer animação pose a pose. E, eventualmente, vale a pena experimentar né, esse outro processo. Né? Então, esse aqui é o quarto princípio. São essas duas formas de abordar a animação. É, mesma coisa que eu vou fazer sempre, perguntar se vocês entenderam o princípio de animação direta e pose a pose, manda um keyframe para mim no bate-papo. Se você não entendeu, manda a pergunta, enquanto eu escrevo o próximo princípio, né? Aqui eu vou colocar uma palavrinha para gente, inércia. Dando sequência aqui, a gente vai falar sobre inércia, na verdade. Então, esses dois princípios aqui, follow through e overlapping action, a gente pode traduzir como inércia, tá? Alguém lembra? Alguém aí lembra a lei da inércia? Eu lembro a lei da inércia, mas deixa eu perguntar para vocês se vocês lembram a lei da inércia. Se alguém lembrar a lei da inércia, pode pôr ela aí para nós. Aí, ó. Objeto. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força seja aplicada sobre ele. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento até que as forças atuem sobre ele. Né? Isso é uma forma de falar que as coisas não vão mexer espontaneamente, né? Elas precisam de uma força atuando sobre elas, e que elas não param
instantaneamente também, tá? Então, se a gente quiser pensar nisso aqui, ó, quando eu estava fazendo meu crane hit aqui, ó, ou quando eu faço meu crane ataque aqui, ó, é, o meu braço aqui, ó, o meu braço aqui, ele vai exercer força sobre a corda. A tendência da corda é ficar exatamente aqui, né? Então, quando eu levantar o braço aqui, na verdade, disso aqui, a tendência da corda não é subir magicamente assim. A tendência da corda é ficar onde ela estava. Então, para eu poder fazer essa animação ser mais convincente fisicamente, eu tenho que fazer. Se esse objeto está exercendo a força e está puxando esse, a tendência desse objeto era ficar ali. Essa pose aqui, ó, é uma pose que a gente vai chamar de follow, tá? Então, deixa eu criar essa, essa pose aqui nesse gancho aqui. Eu vou ajustar o meu keying aqui para ser só posição, rotação, escala. E eu vou desligar minha anotação. E por causa disso, ficou mais flexível a Então, ou seja, ele vai receber essa força. Eu ainda posso fazer mais ainda, né? Eu ainda posso vir aqui e falar, não, peraí, você estava aqui, né? É, Você estava aqui, então, beleza. Sua tendência é ficar ali, ó. Ou seja, ele quer ficar onde ele estava, entendeu? Ele quer ficar onde ele estava. Ele está recebendo força, mas ele quer ficar onde ele estava. Então, isso aqui é mais uma pose de follow que eu vou fazer aqui, ó. E a mesma coisa na hora que estiver batendo. Eu antecipei, arremessei ele para trás, né? A tendência dele vai ser ficar aqui, ó. Na hora que ele estiver disparando, ó, a tendência dele é apontar para trás, ó. Então, ele está seguindo o quê? Ele está seguindo essa ponta aqui, né? Ou seja, ele é o follow. A tendência dele é estar sempre para trás, né? Sempre ser puxado, né? Então, esse aqui que é o conceito de follow. Você tem uma força atuando sobre um objeto, né? Esse objeto ele vai seguir, ele vai ficar para trás, né? Ele vai ficar visualmente para trás. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, quando a gente faz um personagem com cabelo comprido, né? Se esse personagem está andando para frente, o cabelo tende a apontar para trás, né? Então esse é o follow. A mesma coisa vai acontecer quando o objeto para. Quando o objeto para, então o objeto parou aqui, ó. Ele parou. A corda ela tende a continuar em movimento, né? Para gastar essa energia, né? Então ela vai vir para cá, provavelmente. Eu posso fazer ela também balançando, né? Um pouco para frente assim, né? Eu posso fazer bem sutil, né? E outra coisa que vai acontecer também, o meu braço, se eu quero que ele pare aqui, ó, se eu quero que ele pare aqui, ele provavelmente ele vai passar um pouquinho do ponto também, né? Então ele vai ter essa ação adicional aqui, né? Esse balançar adicional. Ou seja, os objetos eles vão um pouquinho para além da pose de repouso, né? Então, provavelmente, meu guindaste, se eu quero que ele pare aqui,
né? Ele provavelmente ele vai passar desse ponto, né? A gente vai passar desse ponto. Então, a gente vai passar do ponto para depois acomodar. Aqui eu fiz muito mais forte a ida do que a volta, né? Então, peraí. A minha vida está aqui, né? O meu overlap tem que ser mais fraco. Meu overlap não pode ser mais forte, não. Aqui ele já tá quase não tem física mais. E esse balanço final aqui, ó, essa pose adicional, né, esse extra aqui que eu dei e esse avanço aqui é o overlap. É o overlap, ou seja, ele passa do ponto e aí depois repousa. Né? As coisas elas vão um pouquinho para além do ponto, depois vocês repousam. Né? Então, se meu personagem é aquele personagem do soco, né? Se ele vai dar um soco aqui, provavelmente eu vou ter uma pose aonde ele foi um pouco mais além, passou do ponto, né? E depois ele retorna, né? Então, sempre vai ter esse extra de posicionamento, né? Até onde o objeto vai antes de repousar. Em alguns lugares, a gente vai chamar isso de inércia, mas em alguns estúdios a gente chama isso de acomodação também. Né? A coisa ela não para instantaneamente, ela acomoda. Tá? Então, é o que eu estou animando aqui. Né? O meu, principalmente o gancho do meu guindaste, ele acomoda no final do movimento. Né? Isso pode acontecer, inclusive, com todo o guindaste, não só com o braço, mas mesmo esse core do guindaste aqui, ó, se eu quero que ele pare nesse ponto aqui, ele talvez ele afunde um pouco mais antes de, antes de parar. Acho que pode ser até um pouquinho mais. Então ele dá uma acomodada aqui, ó. Isso vai valer para as rodas, né? Isso vai valer né? Que eu queria que ele fosse mais para frente. Aqui eu quero que ele vá mais para frente. Meu stretch, eu quero que ele vá um pouco mais. Esse aqui é o overlapping dessa etapa. Se ele vai um pouco mais para frente e depois ele volta. Então eu estou jogando ele um pouco mais para frente aqui, ó, e depois ele recua. Então esse aqui é o overlapping dessa etapa do movimento, tá? Ó, ainda está meio batidinho aqui no final, mas tudo bem. Então esse foi o follow e o overlap. Não, se vocês entenderam o follow e o overlap, manda uma inércia para mim aí no bate-papo. Se você não entendeu, manda a pergunta para mim. E aí a gente vai para o próximo princípio aqui. Tinha que fazer um L com cara de L, né?
slow out. É, a gente vai ter aceleração e desaceleração como princípio de animação, tá? Deixa eu criar um objeto aqui. é, Deixa eu criar um objeto aqui, pode ser uma esfera. É, fazer uma esfera de 8 por 8. Vamos fazer uma esfera. Fazer mais de uma. Vamos lá. Essa esfera aqui vai ser slow in, ou sei lá, vamos colocar, essa daqui vai ser desaceleração. Eu vou duplicar, vou fazer uma esfera que eu vou chamar de aceleração. E vou fazer uma esfera que eu vou chamar de linear. Linear. Eu vou fazer uma outra. Vou fazer uma outra que vai ser aceleração e desaceleração. Né? Quatro esferas. As quatro esferas aqui, ó, elas vão começar aqui na mesma altura e elas vão terminar aqui no mesmo espaço, né? Então, vamos criar um keyframe aqui e com 14 frames talvez dê. E elas são idênticas, mas eu quero fazer com que elas sejam diferentes. A aceleração e desaceleração para a gente tem a ver com aquele gráfico do Graph Editor, com esse gráfico aqui, ó. Eu vou deixar só a posição em Z, que é a única coisa que eu estou animando, tá? Esse objeto aqui, ó, ele vai só desacelerar. Ele vai só perder velocidade. Esse objeto aqui, ele vai só ganhar velocidade. Então ele está só ficando mais rápido, né? Esse objeto aqui, ele não vai ganhar nem perder velocidade. A velocidade dele vai ser uniforme, né? E esse aqui, que é o aceleração e desaceleração, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Deixa eu dar um View Frame Selected e vamos deixar só o Z de cada um deles aqui. Vamos dar acho que pode ser um View Frame Selected. Beleza. Então, olha que beleza. Cada uma está caindo diferente agora. A que acelera e desacelera, ela vai me dar a sensação que ela dá uma freada antes de finalizar. Então o movimento dela perde velocidade aqui, ó. Então significa que ela está deslocando menos nas extremidades, né? E mais no centro do movimento. Então ela tem um deslocamento maior no, no meio. Então ela parece que ela dá essa desacelerada. O objeto que acelera, ele parece que ele bateu em alguma coisa. Parece que ele está ganhando velocidade e de repente ele para instantaneamente. Então parece que ele bateu em algo. O linear,
ele não dá a sensação de queda, né? Ele não dá a sensação de queda. Ele está só variando. Então, esse tipo de aceleração linear, ele é o mais raro da gente ter no nosso mundo, porque ele está insensível a todas as forças ao nosso redor. É, atrito com ar, gravidade, né, peso, ele não tem nenhuma dessas relações. Então, esse objeto, ele dificilmente ele vai traduzir em algum movimento, né? O desaceleração, ele parece que pousa, então isso aqui é um pousar. Então é alguém que não quer trombar, vai reduzir a velocidade, né? Então isso aqui vai dar essa sensação de controle de velocidade. Então alguém pisando no freio, um passarinho pousando, né? Ele vai ser desacelerado. O acelerado ele vai ser queda, né? Ele vai dar a sensação de queda, né? O aceleração e desaceleração seria o processo completo. Eu citei o passarinho pousando, o passarinho decolando e pousando, ele seria é, é, acelerado no começo e desacelerado no final. Então, qual que é a regra do princípio? É tão mais comum que as coisas na natureza sejam aceleradas ou desaceleradas que a gente não chega a usar animação linear para quase nada. A animação linear ela passa a ser uma coisa mecânica. Então, a engrenagem de uma máquina rodando, né, mesmo a roda de um carro, ela só é linear, né, quando você mantém a velocidade constante, né? Então, a hélice de um avião, ela vai ser linear no giro, enquanto o motor estiver mantendo uma certa velocidade, né? Se você acelerar ou desacelerar esse avião, vai mudar a velocidade. Então, por isso, existe um princípio, que é para que seja observado qual que é a curva de animação que você está representando, qual que é o deslocamento, a relação de deslocamento entre um frame e outro, né? Então, se você está aumentando, né, o deslocamento entre um frame e outro, ele está acelerando. Se você está reduzindo o deslocamento entre um frame e outro, você está desacelerando. E se você está mantendo o deslocamento entre os frames, você está fazendo algo linear. Tá? Esse é o princípio de aceleração e desaceleração. Aqui no caso do meu guindaste, se eu selecionar todos os bones aqui e pedir para a gente ver todas as minhas curvinhas de animação, né? É, vamos pedir para ele mostrar todo mundo aqui, né? E vamos pedir ele mostrar todas as minhas curvas de animação aqui. Você vê que a maioria das minhas curvas, elas são, né, aceleradas e desaceleradas no processo, né? Eu nem cheguei a editar as curvas no Blender porque ele já está me dando esse slow in, slow out automático, né? Então eu só estou tratando para que dê a sensação correta. Mas eu nem precisei editar as curvas, né, quando eu estava animando, né? Eu estou realmente observando as relações de deslocamento através dos keyframes. Tá? Mas eu posso editar lá se eu quiser uma ação um pouco mais brusca, ou se eu quiser uma relação de aceleração diferente, eu posso ir lá e fazer essa edição. Esse foi aceleração e desaceleração. Quem entendeu, manda uma curva para mim no bate-papo. Quem não entendeu, manda pergunta, enquanto eu escrevo o próximo princípio aqui. Falando em curva, falando em curva, a gente tem um princípio que chama arcos. E eu estou falando que cada vez minha letra está ficando maior, cada princípio está ficando maior que o outro. O princípio de arcos, ele me diz que tanto a trajetória dos elementos em cena, quanto as poses do meu objeto, tendem a fazer o design de um arco, né? Então,
as poses, elas tendem a projetar um arco no ar, né? Então, na hora que eu faço uma pose aqui, vocês vão ver que a presença do arco na construção da pose vai ser muito comum, né? Então, aqui eu já estou fazendo um arco para trás. Então, é comum. Aqui pode não parecer, mas se a gente fosse melhorar essa pose, eu realmente faria esse arco mais evidente. Aqui vai começar a fazer uma onda assim, ó. Né? Então, deixa eu desligar inclusive só para, né, ficar só o arco. Então, toda vez que você for criar uma pose, é bom você pensar que a estrutura que você está posando faz um arco, né, ela desenha um arco. Deixa eu dar entrar no modo pose aqui, que vai ser melhor para mim. Ela tende a fazer esse arco, né? E a trajetória das coisas também, tá? Então, a trajetória a trajetória do meu guindaste aqui, ó. Deixa eu trancar esse frame aqui, vai ser melhor. É, Então, a trajetória do meu guindaste aqui, ela faz um arco. A trajetória do meu gancho também. A trajetória do meu gancho faz um arco. Então, os movimentos, né, a trajetória do topo do meu guindaste, a trajetória da base, as coisas em animação, é muito mais comum que elas façam trajetórias em formas de arco e poses em formas de arco. Então, é, é algo que a gente vai construir no processo de animação. É muito raro na natureza que existam trajetórias quebradas ou trajetórias angulares. Né? Existe, mas é muito raro. Então é bem menos comum que algo faça uma trajetória angulosa, né? Então a nossa tendência é projetar esses arcos na trajetória e na pose das nossas animações. Deu para entender o princípio de arcos, pessoas? Vamos para o próximo então. Vamos para o próximo. Princípio 8 é o timing. Eu posso ser um velho de 45 anos, 46, 45. Eu tenho que fazer conta pra saber a minha idade já, eu tô ficando velho. Eu posso ser um velho, né? Eu posso ser um velho de 40 anos e falar: timing vocês aprendem com o tempo. Ah, essa é a piada que só eu vou rir dela. Obrigado. Mas enfim, é, não tem muito como eu explicar uma regra de timing, tá? Falar assim, ó, né? Tipo, faça isso e garantia de sucesso. O que eu posso fazer é falar alguns macetes. Por que que eu escolhi, né? Vamos lá. Por que que na hora de fazer a minha chicotada eu escolhi 17 frames?
num FPS eu tô com 18, mas o 18 era pra outra coisa. Vamos pôr pro meu 24 aqui, ó, 24 quadros. Por que que eu escolhi esse número de frames nesse frame rate, entendeu? Qual que é o ponto, entendeu? Mas como é que você sabe que vai. Como é que você sabe que precisa de algo em torno de 15 ou 17 frames para fazer essa chicotada? Porque você já fez uma chicotada antes, você decorou esse valor, de onde é que você tirou esse valor, tá? E aqui, com certeza, eu já fiz isso antes. E porque eu já fiz animações de chicotadas antes, eu tenho uma lembrança de quanto tempo ela leva. Eu também já fiz outras coisas que são golpes como soco, chute, já fiz defesa, já fiz pancada, né? É, então, assim, por que que eu escolhi 3 frames para parecer que ela tomou uma porradinha? Por que que eu sei que isso aqui é mais rápido e isso aqui é mais lento, né? De onde é que vem essa informação que leva 3 frames para sentir a pancada e o resto desse tempo é para ajustar o tempo, né? De novo, em parte vem da experiência de ter animado outras coisas. Outra parte vem de coisas que vocês podem fazer antes de ter experiência. Então, coisas para se animar de forma mais. Coisas para acertar o timing de forma mais garantida, né? Vamos no objeto aqui, deixa eu apagar esses camaradas aqui. E deixa eu apagar esse camarada aqui também. É, vai parecer ridículo, não tem problema. Mas vamos lá. Cronômetro. Yay! Cronômetro. Eu sou velho, eu fazia cronometragem de ações. Mas cronometrar ação é difícil. Mas você pode realmente cronometrar uma ação, né? Cronometrar um ritmo. De novo, eu comecei numa época que câmera né, tipo, filmar, gravar era mais difícil, né? Então a gente ia no cronômetro. Então isso aqui é o método da terceira idade. Outra coisa seria o próprio vídeo referência. Filmar uma coisa, ver quanto tempo tem aquela filmagem, avaliar quantos frames tem e tirar o tempo daí. Né? Se você quer fazer um soco, filma você dando um soco e pega o tempo. Dá para pegar inclusive as poses. Se você usar uma videoreferência, tem uma coisa que é mais barata que motion capture, mais barato e mais rápido de fazer. Não é mais rápido, depende. Mais barato. Não é mais rápido, não. Rápido depende de outros fatores. Mas pode ser mais rápido, dependendo da coisa. Que é uma coisa que a gente chama de rotoscopia, que é basicamente você pegar as poses do vídeo e imitar elas. Né? Isso é mais barato do que motion capture. Você faz com uma filmagem só de qualquer celular e você pode só colocar uma filmagem como referência aqui no Blender para poder ver se está funcionando a coisa, tá? Outra coisa que é muito importante, áudio. Esse aqui é o meu favorito. Nada é melhor para você acertar o timing de uma ação do que já ter o efeito sonoro dele. Então, se você tem o para fazer o timing da chicotada, é perfeito. O é a antecipação, o é o momento da batida. Então, se você tiver a referência de áudio, você tem uma chance muito grande de acertar o time. E a gente entende melhor tempo por som e ritmo do que por visual, tá? Então, o ritmo de uma caminhada, ele pode ser marcado, por exemplo, com o ritmo de uma música, né? O ritmo de uma marcha, você pode fazer um param, param, pam, 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 e pegar o ritmo dessa batida e definir que esse é o tempo de batida de pé. E fica muito bom. E fica muito bom. Então, para quem está começando, referência de áudio, referência de vídeo é fundamental para poder acertar o timing das coisas. Outra coisa, a gente está fazendo videogame.
Em videogame, eu tenho duas relações de timing, tá? Existe o timing do player e existe o timing dos inimigos ou NPCs, tá? O NPC, ele tem o mesmo timing que qualquer animação de qualquer filme, de qualquer coisa, de qualquer vídeo, live action, não importa. Você tem muito mais liberdade de mexer com o timing de um NPC do que com o timing do player. O timing do player está subordinado ao pressionar do botão. Eu dou um exemplo. Se esse guindaste for controlado pelo player, o player vai esperar só 0,1 segundos, tá? Antes de apertar o botão de novo. Ele vai apertar o botão para dar o golpe. Vamos vir aqui no meu ataque. Ele vai esperar só 0,1 segundos antes de apertar de novo. É o tempo de espera de um usuário no computador. Então, se eu for fazer uma antecipação para o player, é, considerando o tempo do botão, eu vou ter algo entre 3 a 6 frames só para poder fazer essa antecipação. Né? Então, a minha antecipação ela tem que estar dentro desses 3 a 6 frames. Senão o player não espera, ele aperta de novo. É o botão que está definindo o timing da antecipação. No caso do inimigo, é o oposto, né? Não é o tempo do botão, mas eu preciso que o player entenda que o inimigo vai atacar. Então, se o meu guindaste for o inimigo, eu tenho que fazer essa antecipação durar muito mais tempo. Talvez eu tenha que fazer ele levando o gancho para trás, girando a cordinha do gancho para depois atacar, né? Então talvez eu tenha que vir aqui para trás, fazer ele girar para o player reagir. Um ótimo jogo para estudar antecipação de inimigo versus antecipação de player é Cuphead. Se alguém já jogou Cuphead, grava você jogando, então pega um gameplay e assiste quadro a quadro para você ver quantos frames de antecipação tem nos inimigos e quantos frames de antecipação tem nos personagens. É o extremo oposto. Então a gente tem essa camada adicional de preocupação quando a gente faz animação para jogo. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Mas, deixa eu acrescentar um abinho aqui para gente, tá? Quem quiser usar referência de vídeo ou de áudio para fazer animação, né? O Blender aceita vídeo aqui como entrada de referência, né? Então a gente tem aqui imagem, né, de referência, né? Se eu pegar aqui eu tenho vídeo, eu tenho vídeo. Deixa eu ver se eu tenho vídeo. É... Talvez eu tenha vídeo, talvez eu não tenha vídeo. Tem que lembrar se tem vídeo aqui em algum lugar. É... Tem um show do... Bom, é... no processo de edição de imagem, deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu descobrir se eu tenho vídeos. Esse vídeo aqui é o vídeo que eu gravei de teste, né? Então talvez ele sirva. Talvez ele sirva. Então aqui, ó. Esse é o vídeo que eu gravei de teste hoje, tá? É... Então, assim, é possível trazer um filme aqui, ó, um movie, né? E você consegue falar quantos frames tem esse vídeo, onde que ele começa, qual que é o offset dele. Então você consegue colocar uma vídeo referência aqui no fundo, tá? Do mesmo jeito que a gente coloca uma referência de imagem, tá? Então, se alguém quiser só dar drag and drop de um vídeo, ele vai entender, tá? E para áudio,
E para áudio ou vídeo, né, para as duas coisas, a gente tem também o editor de vídeo do Blender, né? O Blender tem um vídeo sequencer, né? No vídeo sequencer, eu tenho como adicionar filme e som, tá? Lembrando, o vídeo sequencer é uma das nossos editores aqui. Eu estou acumulando editores aqui vertical, não sei se é uma boa estratégia, né? Mas seja o que Deus quiser, né? Eu podia ter feito um do lado do outro. Mas vou adicionar aqui um som. Eu acho que eu tenho sons. Eu acho que eu tenho. Vou vir aqui na minha pastinha de produção de jogos. E vou pegar um áudio do Oswaldo. Two Guitar Sound Effects. Vamos pegar um Sound Effects. Então aqui eu adicionei um efeito sonoro aqui, ó. Isso é um efeito sonoro. Deixa eu dar um zoom aqui nesse efeito sonoro. E eu posso vir aqui e pedir para ele desenhar a onda de som, né, nas opções de visualização aqui. E aí eu posso fazer. Nossa, esse som é ótimo. O melhor som da história. Então eu posso alinhar minha ação com a onda sonora. De novo, esse é meu jeito favorito de sincronizar tempo de animação e fazer um bom time. Né? O barulho, para mim, é a melhor forma de entender o time. Tem muito a ver com o tempo de reação, o tempo de leitura, muito mais funcional. E aqui também eu posso colocar vídeo, né? Esse aqui é um editor de vídeo, ele vai ter tanto a parte de sequência, como a parte de vídeo e o combinado de sequência e vídeo, né? Então, se eu tivesse colocado aqui um movie, né? Vamos pegar aquele mesmo movie que eu fiz mais cedo, né? Ele vai ter aqui, ó, tipo, filme, áudio e o preview do vídeo. Então eu consigo colocar isso dentro do Blender e usar como referência para poder ajustar o time, beleza? Então, é, de novo, é, é muito difícil imaginar o timing. Muito difícil. E eu não recomendo que vocês tentem imaginar ou que vocês chutem uma quantidade de frames mesmo. É um dos principais erros nos jogos do nosso curso. São os erros de tempo de animação. Se vocês jogarem os jogos do passado, vocês vão ver que tem muito problema entre o input e a ação, e esse problema não tem a ver com lag de software, tem a ver com problemas de ajuste de tempo de animação. São jogos leves que às vezes têm esse problema de tempo de reação, né? Então, o tempo do botão ele é muito definitivo para a gente reagir, e mesma coisa, o tempo do inimigo ser legível, entender o que a ação está comunicando. Então, isso aqui é fundamental para fazer um bom jogo, e eu recomendo que vocês façam esses, esse trabalho de pesquisa antes de fazer uma animação. Pegar o som, o efeito sonoro, pegar uma filmagem, pegar uma referência visual consistente. Pessoas, quem entendeu o princípio de timing, manda para mim um efeito sonoro no bate-papo, né? Sound effects, para eu saber que você entendeu, né? Se não entendeu, manda pergunta. E vamos lá. Princípio 9. Nossa,
Tem 20 minutos, vamos lá. 20 minutos. Vai dar tempo, vai dar tempo. Deus é pai. Vamos lá. Gente, entretenimento é exagero, tá? Entretenimento é exagero. As coisas não são realistas em entretenimento, tá? Então, eu tô fazendo um guindaste que está dando uma chicotada como golpe. Isso é exagero, tá? Quando você vê o documentário do leão caçando na savana, você fala assim: ah, o documentário vai ser realista. Não vai ser. Por quê? Você vai ver o documentário em 40 minutos o leão ele vai achar a caça, ele vai caçar, ele vai devorar a caça, ele vai reproduzir com a leoa, vai ter os bebê-leão, o bebê-leão vai crescer e vai caçar outro gnu. Isso não acontece em 40 minutos. Isso é um exagero. Ou seja, você está condensando uma coisa que acontece em horas, dias, às vezes semanas, meses, em um espaço de minutos. Então, isso é exagero, né? Tudo que a gente faz como um entretenimento é caricato e exagerado. Obviamente que as poses vão ser exageradas também, né? Aonde eu puder exagerar, eu devo exagerar, tá? Se eu puder esticar mais, antecipar mais, fazer um overlap mais evidente, fazer um squash mais evidente, eu vou fazer, tá? Então, o que eu estava fazendo aqui no guindaste, ajustando a quantidade de inércia, ajustando a quantidade de compressão, tudo isso faz parte do exagero. Além do fato de que é exagerado, né, né, o meu conceito propriamente dito, né? Então, um guindaste dar um golpe, né? Os o aviãozinho do shooter, né, que ele consegue tipo, acelerar e frear daquele jeito louco no espaço do jogo, tudo isso é exagero, tá? Então isso é parte dos princípios de animação. Se você puder exagerar, você deve exagerar. Né? Se você puder ampliar, é, destacar, realçar o que você está fazendo, faça. Beleza? Deu para entender o conceito de exagero, pessoas? É só mandar um sim mesmo, tá, gente? Eu não pedi nenhuma coisa especial, não. Não pedi nenhuma coisa especial. Não. Faltam dois. Quer dizer, faltam três. Tem que falar volume e peso, tá? É, tem um exemplo que eu gosto muito de volume e peso, que é o exemplo de um bonequinho tentando carregar uma pedra, né? Tentando carregar um pedregulho, né? É, porque as coisas não têm peso nem volume no digital, né, ou no papel, né, essa pedra não tem volume. Meu guindaste ele não tem volume real. Eu posso colocar 10 guindastes um em cima do outro, eles não ocupam um lugar no espaço. Vocês sabem disso, né? Vamos combinar aqui. Você sabe que as coisas 3D elas são ocas e vazias e elas só são um monte de vetor no espaço. Por causa disso, eu posso desenhar o meu bonequinho pegando uma pedra desse jeito, né? E levantando essa pedra sem esforço nenhum, né? E segurando a pedra, não importa o tamanho dela, e segurando a pedra assim.
Só que isso aqui é muito fácil, né? Não vai ser assim no mundo real. E eu tenho que transmitir credibilidade na minha cena. Então, se eu fosse fazer um personagem carregando, né, um objeto grande e eu quero transmitir a sensação de volume e peso para ele, né? Deixa eu pegar aqui e fazer uma versão diferenciada. Esse exemplo que eu estou desenhando aqui, ele é baseado num exemplo que tem no livro do Richard Williams, Animator Survival Kit, que tem na biblioteca da PUC também. Tá? Os alunos da PUC podem pegar esse livro lá, né? É, Então, ao invés de fazer essa pose aqui, eu provavelmente faria meu bonequinho usando o corpo inteiro para levantar a pedra, né? Ou seja, ele usaria o corpo inteiro, e ao levantar a pedra, ele provavelmente ainda ia precisar tá usando, né, tipo, né, do peso do corpo dele para erguer essa pedra. Ele não conseguiria erguer essa pedra tão fácil porque ela tem volume, ela tem peso. Isso é válido para nossa animação em jogo. Você faz um objeto grande, provavelmente ele é pesado, então você tem que gastar mais tempo para deslocar ele, você tem que exagerar a antecipação, exagerar o squash, exagerar o stretch para que ele pareça pesado. Fazer uma pose que incorpora mais o objeto no volume do corpo do personagem, ou é, 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 né, sei lá, o tempo que vai gastar, por exemplo, um avião gigante cair e, né, se arrebentar no solo é diferente de um avião pequenininho, né? Um avião pequenininho, você dá um peteleco nele, ele sai voando, né? Igual uma mosca. Um objeto grande, não. Ele vai ter muito arrasto de ar, ele vai ter... é, é, ele vai causar muito impacto quando ele colidir no chão, ele vai provavelmente tremer a tela na hora que ele tiver esse impacto. Então, eu preciso usar minha imaginação, usar os princípios para sugerir volume e peso, tá? Então é importante que, que eu faça isso no processo de criação é, é, das minhas animações. Pessoas, vocês entenderam volume e peso? Deu para entender volume e peso? Manda aí para mim uma pedrinha aí, se vocês entenderam. Foi o exemplo que eu dei. 11º princípio, faltam dois para acabar. Faltam dois para acabar. É... Secondary Action é o mais difícil para animadores iniciantes implementar, tá? O Secondary Action seria uma ação que você faz junto da ação principal, né, uma segunda ação que você faz junto da ação principal, para dar mais interesse para a ação, né? É, um, um exemplo seria, por exemplo, seria o nosso bonequinho aqui, né? Ele está vendo aqui, ó, a pedra e ele vai levantar a pedra. E aí, antes dele levantar a pedra, deixa eu vir aqui no meu Greasy Pencil aqui. Antes dele levantar a pedra, na antecipação dele, eu faço, por exemplo, ele enxugar as mãos, enxugar o suor, ou eu faço ele, eu fiz ele coçando a cabeça, eu posso fazer ele é, é, limpando as mãos ou esfregando a mão antes de pegar a pedra. Eu posso fazer ele olhando um pouco de lado para a pedra antes de pegar a pedra. Eu posso fazer
o suor dele escorrendo. Tem uma série de ações que eu posso fazer que fazem parte da história de levantar uma pedra. Não é a ação de levantar a pedra, mas ela reforça o que está acontecendo na cena. Essa é que é a ação secundária. Então seria uma segunda animação embutida na sua ação principal que reforça a narrativa que você está tentando criar. Então, por exemplo, quando eu falei que meu guindaste ele podia, no momento extremo dele aqui, girar o gancho antes de atacar, essa seria uma ação secundária. Essa giradinha do gancho seria uma ação secundária. Significa que as animações ficam mais complicadas de fazer? Sim. Se toda vez que eu tiver que animar alguém indo comer, eu tiver que fazer limpando os beiços, ajeitando o guardanapo, né? Conferindo se o garfo tá sujo, para depois ele comer, obviamente que minha animação ficou bem mais elaborada, mas ela também ficou bem mais narrativa, bem mais convincente e bem mais engajante. Então, é algo a se considerar. Existe alguma ação que você pode acrescentar no seu ciclo e que vai reforçar a intenção daquele ciclo. Então, essa é que é a ação secundária. Deu para entender com essa explicação, pessoas? Se você entendeu o que eu falei de ação secundária, manda um lamber os beiços aí para mim no bate-papo, porque é um tipo de ação secundária. Obviamente que você não entendeu. E aí a gente chegou no último princípio. Eu vou estourar um pouquinho o tempo, mas eu vou deixar tudo num vídeo só. Vai ser bom. 12º princípio, appeal ou apelo. Olha só, falei que cada princípio foi ficando maior que o outro. É, O 12º princípio, o princípio de apelo, é... é uma forma de você entender que o design que você, né? De novo, as coisas elas são feitas para conectar com o público. Esse é o primeiro ponto, tá? Você não faz um jogo para ninguém jogar. Você faz um jogo para alguém jogar, sabe? Você não faz um filme para ninguém ver. Você faz um filme para alguém ver. Seria muito egoísta da parte de um autor criar um produto que não é para ser consumido por outro ser humano. Tá? A gente está aqui em função dos outros mesmo, sabe? Não tem jeito. Mata o ego aí na quebrada. Mas, de novo, por que a gente está fazendo as coisas para outras pessoas, não para a gente mesmo? A gente está fazendo um jogo para que outras pessoas joguem. É bom entender os conceitos de apelo. Existe o apelo comercial mesmo, o apelo de cinema. Será que as pessoas vão gostar desse personagem? Será que elas vão ficar com raiva do vilão? Será que elas vão é, 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 ter pena da minha navinha quando ela quebrar? Será que elas vão sentir algum tipo de conexão emocional com o conteúdo? Essa é uma forma de abordar o apelo. Outra forma de abordar o apelo é quando a pessoa vê o meu guindaste, ela vai pensar guindaste. Não adianta. Você fez um cara forte, ela vai pensar assim, cara forte. Você fez um jacaré, a pessoa vai pensar jacaré. Quer dizer que eu não posso animar um jacaré mexendo igual um cachorro? Claro que pode. Claro que pode. Por favor, faça isso na vida. Faça um jacaré que se move como um cachorro. Eu peço encarecidamente. Me mostre o dia que você fizer. Mas, qual que é o ponto? Eu preciso saber que eu estou atendendo uma expectativa ou quebrando uma expectativa. Eu preciso ter essa consciência. Se eu sei que é um jacaré e eu estou animando para parecer um cachorro, as chances de eu atingir o resultado junto ao público é muito maior do que se por acidente ele mover igual um cachorro. Ou se eu descobrir quando alguém me contar. Imagina, eu animo um jacaré, lanço o meu jogo, passa uns 10 meses alguém te conta, oh, mas esse jacaré aí parece um cachorro e eu não faço a menor ideia. Ia ser estranho, né? Mas é importante pensar nisso. Se você fez um objeto que parece pesado,
já existe uma leitura automática do seu público de ler que aquele objeto é pesado. Então você pode atender essa expectativa e movimentar esse objeto como se fosse pesado. Vou imaginar o Hulk, né? Sei lá, o Shrek, que são os personagens grandes, volumosos, né? E verdes. Eles me dão uma leitura, né? Então eu posso quebrar a expectativa e fazer o Hulk mover igual um balão de gás. Mas eu sei que eu estou quebrando a expectativa, foi proposital, tem uma intenção. Quem jogar vai entender essa intenção. Tá, a comunicação ela está atingindo o público. Então, isso é algo que tem que estar dentro do espaço de consciência do animador. Eu sei o design que eu estou animando, eu entendo esse design, eu entendo o que, que esse design já conta para o meu consumidor, ou para o meu espectador, ou para o meu público, e eu estou atendendo essa expectativa ou estou quebrando essa expectativa. Então, isso é algo que é importante pensar tanto na construção do design dos meus assets, quanto na animação dos assets. A combinação dos dois é que vai gerar essa relação interessante, né? Você vê o Pateta se movendo de forma paspalha, né? É interessante porque os caras sabem disso, ou o Pato Donald, né? Que você, antes dele falar, você já sabe se ele tá nervoso, se ele não tá nervoso, né? Então, essa comunicação ela é muito eficaz, ela é muito clara, né? Você já entende o que que é o personagem no próprio jeito que ele move o corpo, tá? Bom, é isso de princípio, pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido os 12 princípios. Se você entendeu os 12 princípios, manda aí um bom final de semana aí para mim, porque quer dizer que a gente terminou a nossa aula. E se você não entendeu, por favor, mande as perguntas. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa a comentar, manda para mim. E aí a gente vai encerrando essa aula de 12 princípios. Na semana que vem, na nossa aula prática que acontece na PUC presencialmente, eu espero que vocês já estejam animando alguma coisa para a gente poder pôr esses princípios à prova, né? Também peço que vocês pensem bastante nos objetos que vocês vão criar para animar, para que eles tenham realmente um design interessante, para que a gente possa realmente aproveitar bem desses princípios. No mais, brigadão, gente, para todo mundo que veio aqui, que participou dessa aula, que mandou os meus minhas conferências de compreensão. Quem mandou pergunta também, quem mandou dúvida, obrigado também. Obrigado para quem estiver assistindo isso no YouTube. Espero que tenha sido útil para você, que ajude você a fazer boas animações ou boa soneca, né? Que eu não sei nunca se minha aula ela está sendo usada para que a pessoa aprenda alguma coisa ou para tirar um cochilo esperto. Fico feliz do mesmo jeito. Valeu, Dan. Bom final de semana. Valeu, valeu demais.